Olá! No livro de 2 Samuel, capítulo 9, conta a história de um moço chamado Mefibosete. Eu já falei da história dele, só que hoje eu quero me atentar numa outra parte. Mefibosete foi o neto de Saul, filho de Jonatã. Quando Saul e Jonatã morreram, a babá saiu correndo com ele, porque naquela época eles matavam, né, todos os descendentes do rei para que depois ninguém quisesse tomar o reino. Então ela saiu correndo com ele quando ele era bebê, ela tropeçou, deixou ele cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. E foi para uma cidade lá para a terra do ninguém, num lugar muito pobre, miserável, vivia escondido. E Davi, na sua mocidade, ele era muito amigo de Jonatã, né, o filho do rei Saul. E ele chegou a fazer uma promessa de fidelidade com um amigo. E um belo dia Davi lembrou, né? Disse: poxa, será que eu não tenho mais, não sobrou ninguém da família de Saul para mim usar de benevolência? E ele mandou chamar os servos e perguntou. E alguém falou: realmente, existe o filho de Jonatã, o neto de Saul, Mefibosete. E eles mandaram chamar ele, né? Esse cara que era aleijado das 2 pernas. E ele ficou cheio de receio, cheio de medo. Quando chegou diante do rei, né? E o rei disse: não precisa temer, só quero cumprir uma promessa que eu fiz para o teu pai. Eu vou devolver todas as tuas terras, né? Só quero fazer o bem. E nessa parte é que eu quero me atentar. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, o que ele falou. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha o que ele falava a respeito dele. Ele se via sem valor nenhum, como um cão morto. É muito triste isso, né? E eu quero dizer que isso muitas vezes nós fizemos com a gente. Assim como nessa situação de Mefibosete, ele não teve culpa do que aconteceu com ele, nem do que fizeram com ele. Mas ele atrelou a uma situação que foi feita a marcar sua identidade com aquilo. E isso nós não podemos fazer. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Acontece um abuso, acontece uma traição, né? Tantas situações, uma falência, né? Não é só o que fazem com a gente, mas o que muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes a gente também erra. E muitas vezes a gente marca a nossa identidade com aquela situação. Nós não somos aquilo que acontece com a gente. E assim como nessa história, né? Que bom que Mefibosete encontrou Davi. Assim nós precisamos de gente na nossa vida que não enxerga a gente dessa maneira, que consegue ver um potencial, que consegue enxergar a glória de Deus, que talvez ainda nem se manifestou. Eu dou graças a Deus porque eu tive uma pessoa assim na minha vida, na pior fase da minha vida, onde eu me achava um lixo, onde eu achava que eu tinha perdido tudo, onde eu me achava tão fracassada. Alguém olhou para mim e disse: tu não é uma coitada, tu não é fraca, tu não é uma vítima, tu é uma leoa, tu é forte. E eu não era nada daquilo ainda, mas aquele homem conseguia me ver através dos olhos de Deus. E por causa aquelas palavras ficaram ecoando no meu coração, porque ele era um homem de autoridade, ele era um homem de revelação, ele era um homem de compromisso, então aquelas palavras tinham peso. E eu ficava sempre pensando: eu sou isso, eu não sou uma vítima, eu não sou uma coitada, eu sou forte, eu vou me levantar, sabe? E assim como o rei Davi, ele também representa a figura de Cristo. Cristo faz isso, assim como ele fez com Mefibosete. Ele não olhou o defeito dele, mas ele disse: vem comer na minha mesa todos os dias. E quando ele sentava naquela mesa, a imperfeição era coberta. E assim é quando nós andamos na presença de Jesus Cristo. Ele olha o nosso potencial muito além
das marcas que nós carregamos, dos nossos defeitos e aquilo que foi feito para a gente, que muitas vezes a gente atrelou a nossa identidade e nós não somos o que fizeram e nem o que aconteceu na nossa vida. Nós somos amados por Deus. Nós somos restaurados, renovados. Amém? Deus tem misericórdia que se renova todo dia sobre a nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, deixa um like, se inscreva no nosso canal e envie para outra pessoa que você sabe que está precisando. Um grande abraço, Deus te abençoe.